Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Personal Travel. Bem-vindo. Roberto, bem-vindo. Mamilk, bem-vindo. Giovana, bem-vinda. Bem-vindos a mais uma live da Orinter. Hoje nós vamos falar sobre Peru, esse destino maravilhoso. Nossa convidada especial é a Vanessa Ramírez, nossa representante da VIPAC do Peru. Nós vamos colocá-la ao vivo. Presença de todos. E dizer que vai ser um bate-papo bem legal. Nós vamos falar sobre o Peru, sobre as maravilhas do Peru. Van, bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, amiga. E você? Tudo bom. Bom, eu estou me apresentando. Meu nome é Michele Carrara. Sou responsável pelo Departamento de América do Sul da Orinter. E a nossa convidada, como eu já tinha falado, é a Vanessa Ramírez, nossa representante no Peru. Van, se apresenta para o pessoal. Oi, boa tarde. Meu nome é Vanessa Ramírez, eu sou a pessoa encarregada de cuidar do mercado brasileiro lá na Viagens Pacífico. É um prazer estar com todos vocês hoje à tarde. Que bom. Van, você está há quanto tempo no turismo? Fala um pouquinho de você. Tá, eu já estou na Viagens Pacífico faz 9 anos, que trabalho com o mercado brasileiro, então conheço bem os requerimentos que o mercado tem, né? 9 anos trabalhando na VIPAC. Ah, que bom. Van, vamos falar um pouquinho do Peru. Tem muita gente na live hoje. Wesley, bem-vindo. Mariana, bem-vindo. Posati, bem-vindo. Roberto, Valmica, sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar o máximo que a gente puder hoje para conhecer o Peru, tirar as dúvidas, o que a gente não conseguir responder durante a live, depois no direct a gente responde. E eu queria fazer, pensando no próximo, a Orinter está com uma campanha que a cada 100 pessoas na live nós vamos doar uma cesta básica. Então vamos compartilhar, vamos pedir entrar o máximo de pessoas para a gente ajudar também com o máximo de cestas básicas, tá bom? Que bom. Van, sim. O Peru tem muita coisa para a gente falar, né? Então, vamos falar um pouquinho de tudo, das principais capitais, Lima e Cusco, mas vamos falar também das cidades de Ica, de Paracas, de um pouquinho de Puno, de Urus, enfim. Mas vamos começar por Lima. Tá ótimo, então. Bom, todo mundo sabe que Lima é a capital do Peru, né? Então, em Lima estão os principais restaurantes, já todo mundo sabe que o Peru é o boom gastronômico agora, né? O ano passado nós fomos ganhadores novamente do melhor restaurante do mundo, que foi o Maído. O Maído fica aqui em Peru, em Lima. Então, Lima é uma capital que tem muito para fazer, né? A gente acha que somente chega a Lima e daí embarca para Cusco, né? Mas não. Lima pode ficar mais de uma noite, 2 noites, 3, porque aqui em Lima tem muita cultura, né? Tem museus que são privilegiados, como o Museu Larco, que é um museu que tem os 5.000 anos de história de Peru, estão dentro do museu. Tem as principais ruas, é uma cidade de conquistadores espanhóis. Então, ainda tudo isso fica na parte antiga do Peru, né? No centro histórico de Lima. Tá, falando um pouquinho de gastronomia, Lima é conhecida internacionalmente pela gastronomia, né? Isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Qual é o custo em Lima? É para todos os bolsos? Depende muito, né? Porque é assim, acho que quando o restaurante é mais conhecido, é um pouco mais caro, né? Os restaurantes que são conhecidos como Astrid e Gaston, Central, Maído... Só te cortando um minutinho, nós já temos 200 pessoas na live. Muito bom. Então já são
4 cestas básicas. Muito bom, parabéns, gente. Vamos compartilhar, vamos aumentar esse número, hein? Desculpa, Van, pode continuar. Tá, então, como estava falando, nos principais restaurantes que nós temos aqui em Lima, como Maído, Astrid e Gastão, Central, como eles têm uma alimentação diferente, né? É servida em 13 tempos sempre. Comida fusão peruana, aí a média é 135, 140 dólares. Ah, ok. Porque em 15 passos, isso é por passageiro ou por refeição, você diz? Por refeição. Porque Por refeição. é como 15 tempos, são 15 pratos diferentes. Né? Ok. Em Central, em Maído e em Astrid e Gastão é quase o mesmo, né? Servem assim, sempre as comidas em tempos. Temos outros restaurantes que estão dentro da franquia, que tem Gastão Acúrio, que é um chefe bem reconhecido internacionalmente, como Panchita. Aí a média da alimentação é entre 35 e 45 dólares, que pode ser um prato de fundo e uma entrada. E assim tem outros restaurantes que podem custar igual. Ok. Vamos voltar só um pouquinho. Eu queria que você me falasse brevemente como está a situação do Peru atualmente. Agora, gente, continuamos com o isolamento. Acho que essa quarentena, até agora, é até final do mês de abril, o dia 27 que libera. Mas eu acho que o presidente da República irá continuar uns 15 dias mais, até o 15 de maio, né? Agora, as fronteiras ainda ficam fechadas, não tem previsão de quando irão abrir. A verdade é que achamos que a partir de julho a coisa começa a caminhar melhor, né? O que nós estamos tentando fazer muito é remarcar as reservas, se pode ser para este ano ou para 2021. Né? Nós temos muitos grupos. Lembrando a todos que nós já temos as tarifas todas carregadas no nosso Orintravel até dezembro de 2021. Isso. Temos promoções vigentes também. Então, vocês têm bastante, tem muito conteúdo para oferecer para os seus passageiros. Van, Lima já foi conhecida já foi muito procurada para compras. Isso continua nos dias de hoje? Como que tá? Bom, agora tudo está fechado, né? Mas ainda Lima é um destino que para o brasileiro é barato, né? A gente chega aqui a Lima, o brasileiro chega e as coisas que encontra muito mais caro lá no Brasil, como o Nike, Adidas, né? Essas lojas que são caras, eles se encontram muito mais barato aqui, né? Gente, também estamos com... Desculpa te cortar, mas já tem 300 pessoas na live. Vamos compartilhar, vamos aumentar esses números, hein, galera? Desculpa, pode continuar, Van. Aqui também em Lima, nós temos as fábricas de Lacoste. Né? Eu sempre falava, quando eu estava lá no Brasil, que uma visita que eu tive, eu passei pelo shopping, pela loja de Lacoste, e uma camisa polo e um pantalão era como R$1.000. E eu falei, isso você encontra lá no Lima a 25 dólares. E é verdade, porque aqui é fabricado com algodão peruano, então tem também essa opção de visitar os shopping, exatamente, onde fabricam Lacoste. Ah, ok, então. Lima tem algum período melhor para visitar? Alguma época? Ou não? Em Lima nunca chove. Então, vocês podem visitar o ano inteiro Lima. Não tem problema nenhum. Então, tem algum mínimo de noites para o passageiro ficar em Lima? Para ele conseguir aproveitar todos os atrativos? Eu acho que se um passageiro que vem para visitar a cultura e a gastronomia, umas 3 noites. Umas 3 noites. Ok. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Lima tem hotéis, alguns hotéis que você indica para os passageiros? Em Lima agora tem muitos novos hotéis, é verdade, né? O ano passado tem uma abertura de uns 11 hotéis novos em Lima. Então, a maioria desses hotéis estão em Miraflores, que é o bairro turístico, né? De Lima.
onde fica tudo pertinho. E em San Isidro, que é o bairro corporativo, também aperturaram alguns outros hotéis, mas a gente fica sempre em Miraflores, né? Então, Sempre em Miraflores. sempre, a maioria dos passageiros, dos turistas, ficam em Miraflores. Então, a região corporativa é San Isidro, a região turística é Miraflores. Região turística Miraflores. Ok, mas se o passageiro está em San Isidro, também está bem localizado. Claro, também. Em San Isidro agora estão mudando muitas coisas, né? O que Você acontece é que O quê? Você pode depois dar alguns nomes de hotéis de luxo e categoria Claro. turística pra gente? Por exemplo, em San Isidro temos agora o novo Hyatt, o Hyatt Centric. Agora já temos o Pullman. Temos o Ibis Styles, que seria a categoria turista, que são hotéis que são novos relativamente. Também temos o Manto da Accor, que é um hotel de luxo que fica em Miraflores, em San Isidro. E em Miraflores temos o AC, da Luxury Collection, da rede Luxury Collection. Estamos com Hotel Libre, que também é parte da Viagens Pacífico. Né? Temos hotéis novos que também estão, como o Hampton Inn, que está em Miraflores, né? Então, a infraestrutura hoteleira é muito boa aqui em Lima. Ok. Tem mais alguma dica que você queira dar para as nossas agências? Alguma dica importante, por exemplo, gente, o passageiro, os tours em Lima sempre começam desde os hotéis. Tá? O passageiro não tem que ir a nenhum ponto de encontro para começar seus tours. Sempre começa nos hotéis. Em todos os tours que nós temos com a Orinter está incluso o ingresso. O passageiro não paga nada no portão do ingresso para as principais visitas que nós temos em Lima. A gente que fica em Miraflores, tudo fica pertinho, então a gente pode ir caminhando, visitando Miraflores, mas se eles ficam em San Isidro, por exemplo, tem agora as apps como Uber, então a gente pode se transportar, mobilizar sem nenhum problema. Ok. Vamos continuar a nossa viagem. Agora a gente já falou um pouquinho de Lima. Como o Peru, a gente tem muita coisa para a gente conhecer. Você podia falar um pouquinho para a gente do Oásis de Ica e também de Paracas? Quais os atrativos, o que temos para fazer lá? Tá, gente, aqui temos muito o que falar, né? Porque muitas vezes tem muita confusão com Lima, Ica, Paracas. Então, vamos lá. Todo mundo sabe que as linhas de Nazca ficam em Nazca, né? Mas Nazca fica a 6 horas de Lima. É muito tempo de viagem. Imagina você acordar cedo, pegar o carro e viajar 7 horas de ida e 7 horas de volta. Então, não tem como fazer um full day desde Lima, o correto? Não tem, não é recomendado, né? E ficar em Nazca, somente temos uma opção hoteleira, que seria o Casa Andina Nazca, tá? É por isso que nós, como a Viagens Pacífico, concentramos toda a nossa operação em Paracas. Paracas fica 4 horas de Lima e a 30 minutos de Ica. Ok. E em Paracas nós temos uma infraestrutura hoteleira incrível, desde categoria turista até categoria luxo superior. E desde Paracas o passageiro pode ir para o aeródromo de Pisco, onde saem os passageiros para fazer o sobrevoo, e também pode visitar Ica, para fazer o oásis da Huacachina. Então, eu recomendo muito que o passageiro que chega e quer visitar Ica, fique sempre em Paracas, uma noite. Existe uma noite, tem um mínimo de uma noite. Uma noite, claro. E se ele quer ficar mais tempo, ele pode à vontade, né? Ok. Tá dizendo que tá travando muito. Vamos ver se dá uma melhorada agora. Temos 350 pessoas. Gente, vamos compartilhar, né? Pra gente doar mais cesta aí. Oi? Van, tá me escutando? Oi, tá me escutando? Agora sim. Então, Nazca, como eu estava te falando, que você estava falando, não é possível fazer um full day, né? Tem algum outro atrativo além das linhas de Nazca para fazer na cidade ou não? Tem uma idade,
Bom, Tipo, é assim, né? A maioria dos passageiros que vão para Nazca é porque querem fazer o sobrevoo, né? O sobrevoo, como eu falei, pode ser feito desde Paracas. Em Paracas, a infraestrutura hoteleira é muito boa. Tem hotéis de luxo lá que são muito bons. É um tipo resort, mas não tem todo incluso, né? E ok. é uma baía onde estão os hotéis. Lá em Paracas, tem um aeródromo que é chamado Aeródromo de Pisco. Tá? A Ok. gente desde aí sai para fazer o sobrevoo, que tem uma duração de Quanto? 1 hora e 30 minutos. 1 hora. Por Ok. quê? Porque, gente, porque a gente sai desde Ica, desde o Pisco, sai 30 minutos, tá? De percurso, 30 minutos de sobrevoo e 30 minutos de volta. É por Ok. isso que a duração é 1 hora e 30, tá? Em 1 hora e Paracas 30. também tem opções de fazer as Islas Ballestas, os vinhedos, o Oásis da Huacachina, que é um full day. E se a gente quer ir até Nazca, porque quer continuar sua viagem por Arequipa, Puno, tudo terrestre, em Nazca também temos atrativos como os aqueductos, que são aqueductos na época dos mesmos Nazcas que eles construíram para armazenar suas águas. Tá, Ica e Paracas é bem procurado por esportistas. Por quê? Você pode dizer pra gente por quê? A Se é verdade é um... que eles podem navegar na Bahia, né? Ah, Tanto para surfistas, mas se para a gente que pratica o caiaque, tem muitos passageiros que chegam a Paracas para praticar o caiaque. ok. Van, para continuar assim, conseguir falar de todas as cidades que a gente tem interesse em conhecer, você poderia falar um pouquinho de Arequipa? Claro que Por que a sim. cidade é conhecida como Cidade Branca? Quais os atrativos? Que, gente, quando você visite Arequipa, você vai dar conta de que a cidade inteira é branca. Por quê? Por que é chamada Cidade Branca? Porque é feita de um material volcânico chamado silhar. E esse material é branco. Então, a cidade inteira está construída com esse material branco. O único que é vermelho é o convento de Santa Catalina, que nós visitamos no City Tour, Ah, ok. tá? Tá. E Arequipa, então, atrativo seria apenas esse, é isso? Claro, na Arequipa você visita o City Tour, vamos para o mirante principal, onde temos uma vista dos vulcões que estão inativos. Ok. Fazemos a visita aí da cidade de Arequipa. Muitas vezes é o mesmo dia que o passageiro chega, porque Arequipa não tem muita altitude, então não tem problema com a altitude, né? E depois pode continuar a viagem para Colca, que é um canhão, onde nós visitamos os povos que ficam na mesma estrada, no caminho. Nunca é recomendável fazer Colca como full day. Sempre é recomendável fazer Colca ficando uma noite, tá? Ao dia seguinte que você está em Colca, visita um ponto meio onde temos o sobrevoo dos côndores, tá? E Ah, muita ok. gente faz isso para continuar sua viagem para Puno. Eu acredito até que os nossos pacotes, eles todos já têm a pernoite em Coca, né? Tem, Nós porque não... nós não recomendamos ficar de ida e volta, fazer um full day, porque nós chegamos a 5.000 metros sobre o nível do mar. Então, o Ah, passageiro ok. pode passar mal. Ok. Mais alguma coisa que você quer acrescentar em Arequipa? Mais E gostaria de alguma falar da informação que você gastronomia, porque a Arequipa é uma cidade gastronômica por natureza, tá? Por Ah, natureza, é uma das cidades principais da gastronomia. O nome dos restaurantes são picanterias. Temos um restaurante de Gastão Acúrio também que fica em Arequipa, que é chamado Chicha. Então, não somente tem a opção de conhecer a gastronomia peruana em Lima, sino também em Arequipa, gente. que bom. Muito bom essa dica, hein, gente? Para informar para os passageiros de vocês. Bom, falamos de Arequipa. Agora vamos seguir, porque o Peru é sensacional, tem muita coisa para conhecer. É, Já falamos de Nazca, Arequipa, agora vamos falar de Cusco.
Cusco, Cusco, gente, o Machu principal, Picchu, né? Trilha Tá Inca. do bom. As agências têm muitas dúvidas, né? Todos nós temos muitas dúvidas de Trilha Inca. Seria bem legal se você informasse tudo isso pra Claro que gente. sim. Então, gente, para chegar a Cusco, a melhor maneira de avião é aproximadamente 1 hora e 25 minutos. A gente que chega a Cusco, chega e fica tranquilo. Não é mentira, gente, que você pode passar mal pela altitude o primeiro dia que você chega, se você come e bebe muito, tá? Então, o recomendável é que a gente que chegue a Cusco fique tranquilo. Agora, com a Orinter, nós temos a opção de que todos os passeios sejam ao dia seguinte da chegada de nossos passageiros. Mas se vocês têm algum passageiro que não tem muito tempo para viajar e ele quer fazer tudo no mesmo dia que chega, ou City de Cusco, então, uma dica importante é que todos os voos sejam antes das 11 da manhã. Porque o tempo que nós achamos próprio para se aclimatar é de 3 horas. E todos nossos tours em compartilhado começam às 14 horas da tarde. Então, se o passageiro chega antes das 11 da manhã, ele tem um tempo para descansar, se aclimata e aí continua o passeio. Ok. Tá? Van, antes da gente prosseguir para Machu Picchu e Trilha Inca, eu queria voltar só um pouquinho e falar de Puno. Ah, tá. De Puno. É possível ir de Lima a Puno? Não, gente, eu nunca recomendo isso. Não recomendo que o passageiro que está em Lima continue sua viagem diretamente para Puno. O passageiro tem que se aclimatar, porque Puno tem 3.800, quase 4.000 metros sobre o nível do mar. Se o passageiro está ficando aqui em Lima, que não tem altitude, tá? E chega diretamente para Puno, perdão, ele pode passar mal, porque a altitude é maior e ele não se aclimatou. É por isso que nós sempre recomendamos, quando a gente vai para Puno, ele se aclimate antes em Cusco ou em Arequipa. Tá? Ok. Em Puno, nós fazemos nossa visita principal das Islas dos Uros e a Isla Taquile. Tá? O recomendável para ficar em Puno sempre é 2 noites, o dia que chega, porque normalmente quando chega, eles chegam desde Arequipa, de ônibus turístico, ou desde Cusco também com ônibus turístico, né? Então, essa seria a primeira noite. E a segunda noite, ele já faz as Ilhas dos Não está Uros. aparecendo. Van, Tá, você... agora Aí, apareceu. Agora tem. Tá. Tá. Então, é assim, né? O passageiro vai e visita os Uros, que são 60 islas flutantes, que ficam no Lago Titicaca, onde tem gente que mora lá. Nós visitamos os Uros, temos aí um momento para compartilhar com a gente que mora lá nos Uros, e daí continuamos nossa viagem para a Isla Taquile, onde temos um almoço incluso, né? Na programação da Orinter, nós temos um almoço incluso em Taquile, que é com a gente que mora na isla. Muitas vezes é uma sopa típica e uma truta, né? E daí continuamos nossa caminhada até o topo da montanha, que está da Taquile, para ter uma vista privilegiada do Lago Titicaca. E aí voltamos para Puno, cidade. Ok. Então, tem que ter um mínimo de 2 noites para poder fazer as ilhas flutuantes. Ok. Porque Tem mais algum atrativo em Puno? O que o passageiro pode encontrar lá? Tá, se o passageiro tem muito tempo para ficar em Puno, ou se não, o passageiro seu último tour, porque sempre Puno tem que ser um destino ao final de todos os destinos, tá? Que já visitaram. O passageiro, por exemplo, continua a Bolívia, que muitas vezes tem essa opção. O passageiro pode visitar Sillustani, que são chulpas, nós chamamos chulpas, é um cemitério pré-inca, que fica na beira do Lago Maio, tá? Ou senão o passageiro pode ficar mais tempo para fazer de catamarã e cruzar o Lago Titicaca, Bolívia. Van? Ei? Oi, escutou? tá travando um pouquinho. Não, essa última parte não. Pode repetir pra gente, por favor? Claro que sim. É que eu falei era que o passageiro podia fazer a visita das chulpas de Sillustani, que é um cemitério pré-inca, ou também pode continuar sua viagem de catamarã até a Bolívia. Muitas vezes temos muita procura, né? Que o passageiro vai continuar sua viagem à Bolívia, faz Uros, e aí continua fazendo Uyuni,
e vai para Chile, né? Ok. Ok, então, agências, essa é uma boa dica. Passageiro conhece o Peru, que é maravilhoso, e depois já consegue E fazer depois, extensão aí para exatamente, Bolívia. É, agora a gente pode voltar lá para para Cusco, né? Não sei se Cusco. você quer complementar, falar um pouquinho dos hotéis, né? Dos hotéis de luxo, falar algumas opções de hotéis lá, que são Em boas Cusco, dicas para as agências e isso, né? claro, tá. Se As tem, dicas quais as importantes épocas, qual a melhor para época viajar, de... Sim, tá? Então, a época de chuva, como vocês sabem, em Lima nunca chove, então Lima pode ok. visitar qualquer mês do ano. Em Cusco, a época de chuvas começa a partir de dezembro, tá? Dezembro a quinzena de abril. Tá? É por isso que Ah, muitas ok. vezes as saídas dos trens continuam desde Ollantaytambo e não desde Cusco cidade, Ah, isso depois a gente tá? vai poder falar um Tá. pouquinho, né? Outra dica importante, por exemplo, em Cusco, é a aclimatação. Muita gente sempre me pergunta sobre essa pastilha que é chamada Sorochipil, que é para o soroche, que nós chamamos soroche ao mal de altitude. Então, a gente compra aqui em Lima e antes de viajar a Cusco, ele tem aí uma pastilhinha de Sorochipil e acho que vai ficar melhor. Não? Tudo é mental. Então, se o primeiro Ok. dia a gente respeita e fica tranquilo, não come muito, não bebe muito, nada acontece. Isso é verdade. Em Então, Cusco. algumas pessoas dizem que em vez de ficar em Cusco, o melhor é ficar em Vale Sagrado primeiro, porque Cusco é a cidade mais alta. Bom, nós recomendamos isso para passageiros que têm problemas com o coração, não, ou se tem Ah, muito medo de fazer isso, né? Porque aí eu acho que principalmente o primeiro dia da chegada, se ele continua a viagem para Puno, ele deveria ficar aí uma noite sequer em Cusco, né? Mas se o ok. passageiro finaliza sua viagem em Cusco, ele pode ir direitinho para Vale Sagrado. Agora, Ah, em Vale ok. Sagrado, temos muitas opções de hotéis novos, de categoria turista até categoria luxo superior, como Você hotéis como podia falar algum pra gente? Tambo del Inca, que é um hotel que já, eu acho que tem uma reportagem desse hotel na Discovery Channel. Tambo del Inca da Red Luxury Collection. Temos o Arangua, Sacred Valley. Também temos o Explora, do Vale Sagrado. Então, temos muitas opções boas para que o passageiro fique no Vale Sagrado, não? E fique mais de uma noite. Por quê? Ok. Porque no Vale Sagrado tem muitas opções de visitas, né? Não é como somente Machu Picchu, não. No Vale Sagrado tem o povo de Chincheiros, tem para fazer Morai, Maras, o mercado de Pisac, né? Ou Tem seja, o passageiro tem muito Ollantaytambo, para conhecer. exatamente. Então, é recomendável sempre ficar no Vale Sagrado do que em Machu Picchu, né? Como Ok. experiência, eu recomendo o Vale Sagrado. Não, mas se o passageiro não tem muito tempo para ficar como operação, recomendo Aguascalientes em Machu Picchu. Ah, que ótimo. Muito boa essa dica, gente. Aproveite. É, eu queria que você falasse um pouquinho dos trens, né? Ah, Das, tá das bom. diferenças de trens e de se tem diferenças de classe. Falasse um pouquinho pra gente das Tá. estações também. Bom, nós temos em Cusco temos 4 estações, tá? A primeira que fica em São Pedro, que está a 10 minutinhos do centro histórico de Cusco. A segunda estação de Poroy, que fica a 30 minutos de Cusco. Depois temos a estação de Ollanta, que fica no Vale Sagrado, e a estação de Aguascalientes, que fica no povo de Aguascalientes, né? Agora nós Ok. temos 2 operadores de trens, que são Peru Rail e Inca Rail. Tá? Peru Rail são os que operam o Highland Bingham, Ok. o trem Vitadom, o trem Expedition, o trem Sacred Valley, o Andean Explorer, que é esse trem que fica uma noite passageiro no trem e acorda o dia seguinte em uma cidade diferente. Esse daí é o Andean Explorer. E o operador da Inca Rail, eles têm o 360, que é um trem novo, tá? E tem o Voyager, e tem o trem que seria categoria luxo, mas acho que não é concorrente da Highland Bingham, que seria o First Class.
Essas Ok. são as três categorias que maneja o Inca-Rail, né? Agora, o concorrente da Vistadom seria o 360. E o concorrente da Expedition seria The Voyager. Se o passageiro ele quer ele fala, eu quero o trem mais luxo. Qual o trem que você indica pra O Hiram gente? Bingham. O Hiram Bingham. Iron Man. Ok, Hiram Bingham. ok. Agora, tem muitas opções, né, com a Peru Rail, mas o Hiram Bingham está saindo desde a estação de Cusco e também do Janteicambo. Né? Se o Ok. passageiro está ficando no Vale Sagrado, ele também tem uma opção de luxo como o Sacred Valley. Esses trens de luxo da Peru Rail e da Inca Rail, eles têm incluso o guiado, tá? Do mesmo trem, e que faz o guiado com os passageiros em Machu Picchu, e tem a opção de o ônibus privativo. Tá? Somente os passageiros que viajam nesses trens têm um ônibus diferenciado do resto dos passageiros. Então, você não tem que Ok. fazer muita fileira. Então, essas são as vantagens de viajar nesses trens. Agora, Ok. gente, a restrição de bagagem para todos os trens é a mesma. Isso 5 é quilos. muito importante, principalmente para Exatamente. passageiros que ficam hospedados no Vale Sagrado, né? Que levam as suas bagagens, né? Isso Sim. é uma dúvida frequente. Se você puder falar Isso, um pouquinho. porque a maioria dos passageiros que continuam a viagem para o Vale Sagrado, eles muitas vezes querem levar suas malas, né? Se eles levam suas malas, podem levar ao Vale Sagrado, os hotéis do Vale Sagrado, porque eles vão de carro, tá? A distância são estas. Quando a gente vai de Cusco para o Vale Sagrado, é 1 hora e 45 minutos de carro, tá? Quando a gente vai de trem, desde Cusco para Aguascalientes, são 3 horas de ida e 3 horas de volta. Então, Ok. é por isso também que é recomendável ficar no Vale Sagrado. Mas a gente leva as malas e nós temos com vocês o suplemento de retornar as malas para Cusco. Com o carro maleteiro, certo? Então, o passageiro solicita para você esse suplemento, que é um valor que vocês manejam, e a Viagens Pacífico, o dia que eles embarcam para Aguascalientes, retorna as malas até seu hotel em Cusco. Mas se Porque quando o nos passageiro trens não é permitido, não é não é permitido, somente 5 quilos em somente nenhum o dos trens, passageiro. correto? Exatamente. Nenhum trem está permitido, a restrição de bagagem é bastante séria aqui com os trens, então é por isso que eles sempre solicitam que a bagagem que eles levem é uma mochila de 5 quilos. Ah, ok. Eu queria te fazer uma pergunta dos ingressos dos passageiros que compraram, né, e que tiveram agora suas datas alteradas, É. né, e reservados, vão ser honrados até quando esses ingressos, né, para esses passageiros? A verdade é que não manejamos uma data aberta, né? Depende muito do que o passageiro fale com vocês. Já no caso da Oriinter, nós já temos remarcado muitas reservas a partir do mês de setembro e também do ano que vem, né? No caso, se o passageiro viajava agora em maio e quer viajar maio do próximo ano, não tem problema nenhum. Nós vamos a respeitar os ingressos, vamos a respeitar tudo. Tudo Ah, passa, toda ok. viagem passa para o próximo ano, então não tem problema. Ótimo. É, nós, eu acho que ainda temos um tempinho. Você podia falar para a gente do Skylodge um pouco, que também é um Cápsula. produto. Isso, assim. É um produto bonitinho, um produto bom, mas sempre fica lotado, né? É bem complicado poder garantir as vagas, porque são 3 cápsulas que Cortando um estão. pouquinho. Agora sim? Agora sim, vamos lá. 3 cápsulas que estão na montanha, Ok. tá? Então, somente podem ingressar 6 passageiros, tá? Eles fazem uma escalada até chegar às cápsulas, eles ficam uma noite, ao dia seguinte descem e fazem a visita do Vale Sagrado ou ficam uma noite lá no Vale Sagrado e depois continuam sua viagem. Tá. É possível somente subir, almoçar ou jantar, ou tem que pernoitar nas Não, cápsulas? tem que pernoitar. Claro, não pode ser feito Ah, um ok. full day ou somente para conhecer as cápsulas, não. Como é tão exclusivo e é somente para 6 passageiros, somente são os passageiros que ficam uma noite lá.
para encontrar vagas seria como uma trilha Inca. Antes de que aconteça tudo isso do Covid, nós já não tínhamos vagas para trilha até agosto, gente. Tá? Então, é igual com isso. Agora, 2020. Isso. Tá. Tem algum um tempo de antecedência para a confirmação da trilha Inca? Para a trilha Inca, sim, porque como vocês sabem, a trilha Inca não é manejada diretamente pelas operadoras, né? É manejada pelo governo cultural de Cusco. Então, o prazo que eles dão é variável. Porque se você vê vagas, por exemplo, né? Agora que estamos a abrir para junho, você vê em 150 vagas um dia específico, né? De manhã. À tarde, já não tem nenhuma. Então, nós sempre solicitamos que seja com uns 3 meses de antecedência para tentar concretar a saída da trilha Inca, né? Tem que lembrar que são 500 passageiros por dia. Poucos passageiros para visitar a trilha Inca, né? E a trilha Inca de 4 dias, 3 noites. A gente vai andando e dorme em barracas até o último dia que chega a Aguascalientes. As trilhas têm sempre o mesmo 4 dias e 3 noites ou existem trilhas menores ou maiores, não sei? Para a trilha Inca é 4 dias, 3 noites. Não tem uma opção que é de 2 dias, 1 noite, mas não é trilha, gente. Eles chegam a Machu Picchu por um caminho bem pertinho e aí descem, né? Então não é considerado trilha. Mas a mais indicada é essa de 4 dias. Exatamente. Agora, para outras trilhas, como Salcantay, Olares, é muito mais tempo, né? 7 dias, 8 dias. Okay. Mas é outro caso diferente. Van, eu queria que você falasse um pouquinho, que é uma pergunta aqui, de Vinicuca, né? Que as pessoas estão procurando bastante esse passeio. Tá, antes de falar de Vinicuca, queria dar outra dica importante para vocês, né? Sempre os ingressos em Cusco, eles têm o nome e o número do documento do passageiro, tá? Sempre, todos os trilha Inca, ingressos dos City Tours, os trens, tudo, o nome do passageiro e o número do documento. Se o passageiro dá o RG, ele tem que viajar com o RG. Porque se ele dá o RG para vocês e o passageiro viaja com o passaporte aqui no portão de ingresso dos tours em Cusco, ele tem que pagar $25 para a troca do nome. Entende? Então, aí é bem complicado. Então, sempre tem que informar o documento com que ele irá viajar a Peru. Tá, não pode ter alteração. Aproveitando que você está falando dos ingressos, tem um custo os ingressos que a gente possa passar para as agências? Não tem. Tá. A maioria dos ingressos que nós manejamos com vocês, tudo está incluso no pacote, né? Por isso que a gente não paga ingressos lá nos diferentes tours. Isso já está incluso, o passageiro entra direto. O passageiro chegando lá, ele não tem que pagar mais nada. Vai estar tudo incluso já dentro do nosso pacote. Exatamente, não tem. Igual que em Lima, os tours começam sempre desde os hotéis. Se o passageiro quer, ao retorno, ficar na Praça de Armas de Cusco, ele pode ficar, porque tudo bem pertinho, ele pode ir andando, né? Agora, para falar de Vinicunca. Tem aí uma pergunta? Só voltando à trilha Inca aqui, uma pergunta aqui para responder para uma agência. As trilhas, elas saem sempre de Ollantaytambo? Sempre. Todas as trilhas saem desde o quilômetro 77, que fica em Ollantaytambo. Ok, Van. Então, vamos prosseguir agora, falar um pouquinho de Vinicunca. Um pouquinho de Vinicunca. Tão procurado agora. Então, a maioria da gente, quando quer falar de Vinicunca, fica aí como assustado, né, pelo tempo que ele tem que caminhar. Não? Porque o Tour Vinicunca começa às 3 horas da manhã, são 3 horas de percurso até chegar ao portão de ingresso, aí tem que andar 3 horas para chegar ao pé da montanha e subir uns 45 minutos, para ter essa vista privilegiada da Montanha das Sete Cores. Né? Então, muito tempo, né? Você indica, tem alguma restrição de idade nesse caso, então? A verdade é que não. Não tem, porque tem muitos passageiros que viajam com seus filhos, eles já estão aclimatados. Tem que lembrar que todos esses tours, que são de trilha, sempre tem que ser ao final.
quando você já visitou Ollantaytambo, você já visitou Machu Picchu, ao final dos tours, visita Vinicunca, visita Humantay. E se é possível e o passageiro tem tempo, retornando de Machu Picchu, ficar um dia livre e ao dia seguinte desse dia livre sair para o Vinicunca. Tá? Sempre melhor assim, se o passageiro tem tempo. Se não, ele pode sair ao dia seguinte, chegando de Machu Picchu para visitar Vinicunca. Agora nós temos outra opção também para passageiros que não gostam de caminhar muito, porque a montanha das Sete Cores é uma rede de montanhas, né? Vinicunca é uma rede de montanhas. E tem uma gêmea, que é chamada Palcoyo, que é a mesma montanha das Sete Cores, mas a diferença é que o passageiro não acorda às 3 da manhã. Acorda às 6 da manhã, porque os carros da Bipac chegam ao pé da montanha e o passageiro somente caminha 1 hora para chegar a essa vista da montanha das Sete Cores. Tá? Essa é uma opção que nós temos com vocês. Tá. Existe uma opção do passageiro subir a cavalo, não é isso? Se o passageiro não consegue... Subir, chegar até o pé da montanha. Ah, chegar até o pé da montanha. O passageiro pode alugar um cavalo e aí ele vai andando até o pé da montanha. Mas depois ele tem que subir caminhando. Então, a dica para quem não gosta de... Você pode passar uma dica para um passageiro que não gosta de andar muito? Claro. Como falei, se o passageiro não gosta de andar muito e ele também quer ver a montanha das Sete Cores, tem a opção de Palcoyo. Tá? Palcoyo, como falei, é o gêmeo da Vinicunca. E aqui o tour é muito mais curto, né? O passageiro não acorda às 3 da manhã, porque o tour começa às 6 da manhã, chega 3 horas até o pé da montanha e aí sube 45 minutos para ter essa vista da montanha das Sete Cores, que seria Palcoyo, que é um tour que nós temos com a Orinter. Ô Van, você podia aproveitar um tempinho que nós temos aqui ainda, alguma dica e falar um pouquinho pra gente de Pisco Sour e do ceviche do Peru? Claro, sim. Agora, em Cusco não é recomendável comer peixe, né? Porque não temos mar pertinho, né? Mas o ceviche, que é o prato bandeira que nós temos em Peru, todo mundo sabe que é peixe cru, marinado com suco de limão, batata doce, o milho e a cebola roxa, né? É um prato servido em todos os restaurantes de Peru. E o Pisco Sour, gente, que é a bebida bandeira, por cada garrafa de pisco são 15 quilos de uva. Então, o pisco tem um sabor muito a uva, que é muito bom. Não é igual da aguardiente, então é diferente. Por isso que o pisco, gente, é peruano. Por se acaso, né? E o ceviche é encontrado tanto em qualquer restaurante. cidade. Em qualquer restaurante você encontra ceviche, também encontra comida vegetariana, não sei como vegana, que você fala. Também tem muitas opções de ceviches veganos. Então tem para tudo para dar. Para toda a gente que gosta de comer bem, aqui em Lima e em Peru, em realidade, é uma excelente opção gastronômica. Muito legal. Ô Van, eu queria que você falasse um pouquinho a questão de grupos, porque tem a limitação para a subida lá em Machu Picchu, né? Como é que funciona isso? Bom, agora são 2.500 passageiros por dia. Não sei como é que irá mudar isso com o que está acontecendo agora, né? Ainda não temos informação, mas quando é grupo, por exemplo, a Orinter maneja muitos grupos. Quando é grupos até 16 passageiros, eles vão com um só guia. O guia acompanha todos os tours, mas é um guia diferente em cada cidade, né? Tem um guia em Lima, tem um guia diferente em Cusco, e esse guia em Cusco acompanha no Vale Sagrado, em Machu Picchu. Quando são grupos maiores, por exemplo, maiores de 30 passageiros, 32, 36, aí vão com 2 guias. Ok. Né? Sempre vão acompanhando 2 guias, mas como nós temos escritórios próprios e pessoal de ajuda, eles sempre acompanham os guias para qualquer dificuldade que eles tenham com os passageiros, né? Graças a Deus, sempre tudo está saindo bem com os grupinhos que manejamos com vocês. Sim, só sucesso. E alguma outra dica que você, como nosso representante aí, pode passar para as nossas agências, como dica mesmo para os passageiros, né?
Claro, recomendar sempre, gente, os dados completos dos passageiros sempre é importante enviar. De repente, não quando comece a solicitude da reserva, mas se já quando vai a confirmar, a garantir a reserva, sempre envie com os dados completos. Nós sempre tentamos informar os horários dos trens com antecedência. Muitas vezes isso não acontece porque quando já temos emitidos tickets. Então, sempre ter presente os prazos que nós otorgamos, né? Os prazos que nós otorgamos para o Inter são os prazos que vocês irão, acho que também respaldar, né? Então, sempre tem muita procura com os prazos. Para o que precise, eu acho que o Inter já conhece muito bem o destino, tem gente que já viajou para o Peru, então pode contar com eles e comigo para o que precisem. Nós estamos agora com essa incrível promoção de segundo passageiro paga 50%. Mas eu Agora queria que você... tem uma novidade com isso, amiga. Nós vamos a estender o prazo para a venda, para que seja do 31 de dezembro deste ano. Que ótimo! Sim, Que ótimo! Para que a gente viaje já quando acho que tudo esteja muito melhor, a partir de, não sei, julho até o 31 de março de 2021. Essa promoção é com os pacotes que nós manejamos com vocês. O segundo passageiro paga a metade do viagem. Ok. Então, eu quero só, mais uma vez, reforçar com você, agente de viagens, que os pacotes estão carregados lá no Orientravel. Então, é só entrar lá e passar para os seus passageiros. Van, eu queria também perguntar para você se existe algum pacote novo, uma experiência nova que você queira passar para as agências de viagem. A experiência que nós estamos lançando agora são da Laguna do Mantai, que é uma visita que é chamada o Trekking no Peru, que combina Huacrapucara, que é uma nova ruína inca que nós encontramos lá no Vale Sagrado, também é de trekking, mas é um trekking mais curto, combinado com a Lagoa do Mantai, que é um trekking de 3 horas. Né? Nós queremos muito aproveitar a natureza, que agora está se limpando também, para fazer estes trekking de natureza, né? Sim, eu acho que o passageiro também vai buscar essas novas experiências agora, né? Então, claro que sim. Eu acho interessante passar isso para as agências, né? Também temos o novo tour. Sim, amiga, me fala. Esses pacotes todos nós já temos. Sim, você já tem e vai ter validade até o 31 de dezembro de 2021. Perfeito. E vamos estender todas as validades dessas novas promoções e pacotes novos que nós estamos lançando. Ótimo, ótimo. Uma boa notícia. Sim. A gente ainda tem um tempinho, se você pudesse falar rapidinho deixa eu ver aqui. Da Amazônia peruana, alguma coisa que você queira passar para a gente, falar um pouquinho? Na Amazônia peruana nós encontramos sempre hotéis que são lodge. Né? São hotéis que ficam bem adentro da parte da Amazônia. Eu acho que vocês também têm coisas similares, como os cruzeiros, por exemplo, amazônico, nós temos o cruzeiro Aqua. A verdade é que não temos muita procura dos brasileiros, mas é uma boa opção porque é outro tipo de natureza, né? Por mais que seja na Amazônia mesmo, tem outro tipo de biodiversidade na parte da natureza do Peru. Por quê? Porque combina isso com a cidade de Iquitos. Desde aí estão saindo todos os barcos, todos os cruzeiros desde Iquitos. E Iquitos é uma cidade bem típica da Amazônia do Peru. Então, é diferente, né? Combina a cultura com a parte uma parte de explorador, como nós falamos, para fazer a parte da Amazônia peruana. O passageiro consegue... Uma coisa importante que nós não falamos, documentação para viajar para o Peru, é necessária a vacina? É obrigatório? Não, a vacina não é necessária, ou pode ser, mas não é obrigatória. Tá? Nunca é solicitada para o brasileiro quando chega ao Peru. Então, não precisa da vacina de febre amarela, né? A documentação, o brasileiro pode viajar com o RG e também com o passaporte. Tá? Okay. Não tem problema nisso. Sempre é recomendável chegar com dólares.
tá? Não com reais. É melhor Sem sempre dó. viajar com dólares para fazer a troca aqui. Que nós também temos casas de câmbio e é muito melhor para passageiro. A maioria das lojas somente recebem soles, que é a moeda local. A moeda local é soles, então é bom que eles usem dólares e aqui façam o câmbio, né? Ah, perfeito. É uma ótima dica. Tá. Van, você tem mais alguma dica, alguma informação para passar? Eu queria que você se despedisse das nossas agências. Sim, bom, Falasse um gente, pouco. quando tudo isto passe, tem que saber que tem a Peru aqui com os braços abertos para recebê-los. Tem opção de cultura, tem gastronomia, tem diversão, tem muita coisa para fazer aqui no Peru. A verdade é que volta feliz, né, de conhecer um país como o nosso país, né, que tem muita gente boa, muita cultura. Recomendo muito que também procurem a Orinter, que são parceiros que trabalham sempre conosco, estamos sempre em 100%. comunicação e acho que eles são expertise em Peru também. Então, muito obrigada por todo o tempo e tomara que seja para outra oportunidade também, um treinamento bem forte do Peru. Só mais uma perguntinha que acabou de subir aqui na live. O Peru é indicado para viajar com criança? A verdade é que tem passageiros que viajam com crianças, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, ela viajou comigo ano passado a Machu Picchu, ela adorou. A verdade é que tem que caminhar um pouquinho, mas depois, quando chega aí a vista principal, já todos esquecem, né? Todo o cansaço que ela tinha se esqueceu por completo e adorou a viagem. Tem opção para crianças, porque tem museus de chocolate, onde eles fazem umas aulas de cozinha, eles gostam de passear, porque estão conhecendo coisas diferentes, uma cultura diferente. Então, tem para passageiros que viajam com família, tem possibilidade de fazer tours diferentes, mas também conhecendo parte da cultura. Tem hotéis que também têm apartamentos especiais para ficar a família inteira num só quarto. Então, eu acho que não tem problema nenhum para viajar com crianças, né? Com famílias. Tá ótimo. Van, eu te agradeço muito a presença, agradeço todas as agências. Lembrando que nós somos 100% com agente de viagens. As questões que a gente não conseguiu responder durante a live, depois a gente vai respondendo no direct. Tá? Os pacotes estão todos lá disponíveis para você. Mais uma vez, obrigada a todos. Obrigada, Van. Eu espero que a gente Obrigada. tenha conseguido passar bastante conhecimento aí para as agências na live. Obrigada, eu quero agradecer em nome da Ana Maria e do Roberto, do Jorge, da Mariana, de todos, a presença de todos vocês aí. Espero ter passado um pouquinho do que é o Peru para vocês. Obrigada, Van. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada, tchau, gente.